Gênesis 37, onde nós vamos? Gênesis 37, nós vamos estar diante da história mais bela, impressionante, que eu creio que a Bíblia nos fala, a história de José do Egito. É uma das histórias mais belas e mais impressionantes que nós temos na Bíblia. Então vamos abrir lá em Gênesis, você vai deixar aberto aí no capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. E traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhai as mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu para onde irei?
Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê, e se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Meus queridos, eu creio que uma das histórias mais emocionantes, cativantes, impressionantes que a Bíblia nos conta, meus queridos. Nós vamos ter um momento de oração, em que nós vamos colocar diante de Deus a nossa vida, pedir a sua direção, a sua bênção, para compreendermos e crescermos um pouco mais nesse assunto tão importante, tendo como pano de fundo a história então de José do Egito. Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, pela tua graça, a tua misericórdia em nossa vida. Pedimos, Senhor, a tua bênção para esta noite, a tua bênção para a mensagem dessa noite, para o estudo dessa noite, da tua palavra. Que a tua palavra fale, Senhor, aos nossos corações. Sonde assim, ó Pai querido, o coração de cada filho teu aqui essa noite. Vê se há em nós, ó Deus, alguma necessidade que só o teu Espírito Santo pode suprir, ó Pai. Opera em nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada cristã, a crescermos, ó Deus. Transforma aquelas áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, ó Pai, transformadas, e só o poder do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Assim, ó Pai querido, eu rogo pela tua igreja. E que essa história bela, uma história dramática, Senhor, impressionante, mas uma história que nos ajuda, ó Pai, a compreender um pouco mais sobre este assunto tão importante para a nossa vida. E que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, veja bem, como eu havia dito no início, eu quero caminhar aqui com os irmãos. Acredito que a obra do Espírito Santo, na prática do perdão, está inserido, é um ponto no processo de santificação do cristão. Primeira coisa que eu acredito, um processo de santificação do cristão. E a Bíblia chega a afirmar em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Existem muitas coisas que apagam, entristecem, ofuscam a ação do Espírito Santo em nossa vida. Ofuscam a ação do Espírito Santo em nossa vida. Dentre elas, essa crise do problema do perdão, da amargura. A Bíblia chega a dizer que uma raiz de amargura contamina a muitos. Nós ficamos privados da graça de Deus. Então é um dos assuntos importantes, sim, da santificação. E também acredito que a história de José do Egito, é uma das mais belas, impressionantes e tocantes histórias que a humanidade conhece. Você tem também o filho pródigo, uma história maravilhosa, mas é uma ficção, que faz uma analogia do homem com seu pai, com seu Deus, o Criador. E o que eu creio que é mais sério aqui para nós é isso, que a abordagem que geralmente se faz do processo do perdão, tendo como pano de fundo a história de José, no caso aqui para a gente, tem sido muitas vezes simplista demais. Simplista demais. Se aborda o assunto apenas de forma dogmática, mas desconsidera então totalmente a complexidade do coração humano nesse processo e a operação do Espírito Santo nos dois lados da história, no caso, no pano de fundo nosso, José e seus irmãos. Os dois lados da história.
Então, meus queridos, nós vamos tentar aqui juntos, né, observar e aprender com esta história. Tanta complexidade, como eu já disse, do ser humano, como também a profundidade do ser divino, o Espírito Santo, na obra do perdão no coração humano. E aí vem um ponto que a gente tem que fazer uma distinção muito clara dessa história de José. As pessoas falam sobre o problema do perdão, abordando simplesmente a questão depois do poço, né? A gente vê muito isso. Então, meus irmãos, o antes e o depois do poço a gente tem que ver. Porque eu tenho visto as pessoas falar sobre essa questão do perdão de uma maneira simplista demais. Elas veem o problema em si, falam, olha, ele ofendeu, ele gritou, ele fez algo com aquela pessoa. Mas a partir dali então começa o problema. Vocês acham que o problema da vida de José começou, na família de José começou naquele poço? É o que geralmente se faz quando se aborda um problema do perdão. Seja dentro de uma família, um casamento, seja, ele traiu, todo o problema, será que o problema foi a traição? Problema entre irmãos da mesma família, do mesmo sangue, problema dentro de uma igreja. Não, o problema é porque a pessoa falou tal coisa. Espera aí, mas até chegar ao ponto dela falar tal coisa, do poço, vamos dizer assim. As pessoas não fazem uma análise mais madura, mais consistente dessa questão. Avalia-se do poço em diante. E geralmente fica no poço, e não sai do poço. Então, eu creio que nós temos que ter uma visão, como eu disse, mais madura. E, nesse caso, meus irmãos, quero ver a questão antes, tá? Primeiramente, antes do poço e depois do poço na vida de José. Então, primeiro, meus queridos, então vamos antes do poço, na vida de José. Vamos, esquece o poço. Vamos ver o que estava acontecendo na vida de José. A história é muito antiga, começa muito antes. A história começa com o problema das duas mulheres, que tinham duas servas? Não. A história começa com o problema do sogro, tem que ter um sogro no meio, eu sei, mas não é o caso. Vai ter o sogro também. Meu irmão, a história começa muito antes. A história começa, eu creio, lá com Jacó e Esaú, seu irmão. Nessa expressão bíblica, enganando e sendo enganado, é uma expressão do Novo Testamento, mas Jacó, todos nós sabemos que o problema dele era esse. Ele era uma pessoa enganadora, enganando e sendo enganado. Você vai ver que a vida de Jacó vai ser marcada por isso. Alguém que enganava muitas pessoas e muitas pessoas o enganavam. Ele enganou o irmão, foi enganado pelo sogro, foi enganado pelos outros, pelos filhos. Ele passou uma vida, no final da sua vida. Começa aí a questão. Jacó e Esaú, Gênesis capítulo 27. Então, olha como que a gente volta lá, está vendo? Poço, tem gente no poço. Como é que eu vou parar no poço, lá no capítulo 37, gente? Você volta 10 capítulos antes, você vai ver, Isaac abençoa Jacó e Esaú, todo mundo conhece essa história. O que foi que aconteceu ali? Você vê o verso de número 18, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Ele respondeu Jacó, seu pai, sou Esaú. Enganou o pai. O pai era Isaac, né? Aqui começa. Aqui começamos a ver um desvio de caráter. Um problema grave que vai se prolongar o resto da sua vida e vai trazer consequências para os seus filhos. Percebe? Como que a coisa vai se arrastando? Enganando e sendo enganado. Jacó aparece. Quem é você? Esaú. Enganou o pai. Enganando e sendo enganado. Mais para frente um pouquinho, você vai ver uma historinha de Jacó com Labão. Vai demorar para chegar no poço. Você vai lá no capítulo 29, verso 21. O que vai acontecer ali?
Jacó foge. Jacó vai encontrar Lia e Raquel, são duas mulheres. Ele ama Raquel. A Bíblia diz que Lia era mais velha, encalhada, e Raquel era novinha, entendeu? Ele bateu o olho em Lia e falou, não, eu quero Raquel, entendeu? Raquel era mocinha nova, uma mocinha, a Bíblia diz que ela era formosa. Olha o que diz aí em Gênesis 29, 21, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Quem engana é enganado. O que Labão vai fazer? Labão era esperto, porque Jacó começou a trabalhar para Labão e começou a prosperar. E Labão falou assim, eu vou empurrar as duas, ele não vai pegar mais nova, não. Pois quem que vai querer mais? Ele enganou. Verso 22, ele reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. E à noite, verso 23, conduziu a Lia. Vai, filha, olha, põe um lenço na cabeça aí que ele não vai te reconhecer e entra lá. E ele empurrou a mais velha. E o verso diz que ele entregou a Jacó e coabitaram. E olha, ainda vinha outra coisa junto. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, depois de muito vinho, muita alegria, amanhece, põe a mão na cabeça, que eu fiz. Viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, porque, pois, me enganaste. Enganando e sendo enganado. Labão, sogro. Aí a história é longa, meus irmãos. Depois ele vai ter que trabalhar mais uns par de anos, aí, 7 anos para ganhar a Raquel, e junto com a Raquel vem uma outra. Então, no fim da novela, você vai ver no capítulo 30, que Jacó agora está com 4 mulheres, ele queria uma, entendeu? Ele queria uma, mas enganando e sendo enganado. Ele agora vai ter Lia, e Zilpa, Raquel e Bila. Então, Lia tinha uma serva, era assim que funcionava no passado. Não era o ideal de Deus isso não, irmãos. Era uma situação que Deus permitia, tá? Tolerava, mas não é o ideal. Vinha sempre uma serva junto. Então, tinha filho com a mulher e com a serva. Então, com Lia veio Zilpa e com Raquel veio Bila. Aí você tem Gênesis capítulo 30, essa história, e você vai ter aqui, então, os filhos que teve, uma teve com outro, e filho para cá e filho para lá, mas todos sabem que ele amava mais a Raquel. E, consequentemente, ele vai passar a amar mais os filhos de Raquel, que eram 2, vocês se lembram? Benjamim e José, né? Esses 2 filhos aí. Bom, aí finalmente você chega no ponto. Jacó e seus filhos. Super protegia alguns. Preferências, ciúmes, fofoca e um ódio crescente dentro daquela família. Aí sim, meu querido, você tem que ir lá em Gênesis 37. Eu estou resumindo muito rápido aqui, né? Pelo amor de Deus, são 10 capítulos, gente. Me disseram que tem um bolo lá que está derretendo, mas eu vou tentar ser o mais breve que eu puder. Finalmente você tem Gênesis 37, que nós lemos esse capítulo, aí aqui a coisa pega. Aqui a coisa pega. Então nós estamos antes do poço na vida de José. Aqui você começa a ver, então, a Bíblia é clara quando ela diz, José tinha quantos? 17 anos. Então passaram-se 17 anos de superproteção, preferência, ciúme, fofoca e um ódio crescente. Você já tem que começar a ter uma visão do que acontecia antes do poço. Foram 17 anos, super protegendo um filho, dando preferência para esse filho, provocando ciúme na vida dos outros filhos e criando uma situação, um ódio que cada dia crescia mais no coração dos outros irmãos, das outras mulheres. A Bíblia é clara aqui em alguns textos. José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. O texto diz que José trazia as más notícias deles a seu pai. José era o irmãozinho dedo duro, sabe o irmãozinho dedo duro que
pai, olha, fulano fez isso, 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 isso. Aí o pai ficava com mais raiva do fulano ainda, né, e amava mais. Ele não, era um menino mimado, irmãos. A gente tem que ver essa perspectiva na vida de José. José era um menino mimado, dedo duro, fofoqueiro, todo o respeito de José. Então calma, ele vai ser uma coisa extraordinária, mas calma, irmão. Depois do poço é a obra de Deus na vida dele. Antes do poço, o que a gente vê de José é isso. Até num certo ponto, um pouco inocente daquela situação que colocaram aquela criança. Mas ele tinha a sua responsabilidade. Dedo duro, fofoqueiro, trazia as más notícias para o pai. A Bíblia dizia, verso 3, Israel é Jacó, gente. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, para aqueles, né? Verso 3, Israel, ou Jacó, mesmo nome, mesma pessoa, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice e era filho de Raquel. E também diz que fez uma túnica talai de mangas compridas. Sabe o que acontecia aqui? Era assim, ó. Os outros irmãos, bem, aí tinha Rubem, né, toda aquela turma lá. Ó, fulano está precisando de roupa. Ó, aquela do Rubem já deu, passa para ele. Tá? Meia, passa meia para ele. Sapato também, furado, não, passa para ele. José não. José, vamos levar ele na loja. Vamos comprar uma roupa nova para ele, de marca, entendeu? A melhor roupa, melhor tênis, né? As mantas mais bonitas, só de marca. Ele só andava com marca. Ele andava com Nike, calça Zump, entendeu? José era... Você imagina José no meio daqueles irmãos? Os irmãos tudo maltrapilho, com umas roupas velhas, e José com a roupa da moda. Sempre dentro da moda. E o pai... Sabe? Aquela história do pai pegava o filho, meu filho, beijinho. Aí chegava para o outro, rapaz, trabalha direito aí. O que está acontecendo? José, vem cá, senta no meu colo. Os irmãos perceberam isso. Preferência. E essa tal dessa túnica para cá, essa túnica para lá, isso provocou ciúme. Verso 4, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o que acontece? O pai promoveu o pai. Aqui o pai foi insensato, o pai foi imaturo, tá? O pai foi inexperiente, fez uma loucura, e durante 17 anos ele promoveu o ódio no coração dos outros irmãos, dando preferência para um. Ele amava tanto José que ele não percebia que ele estava matando José, sufocando José, impedindo José de crescer e amadurecer para a vida, impedindo um ambiente pacífico naquele lar. Então Jacó é muito responsável por tudo que aconteceu aqui. Calma, nós vamos descer a lenha nos irmãos dele daqui a pouquinho. Mas antes vamos ver o que está acontecendo. As pessoas fazem uma abordagem sobre esses problemas muito simplista. Olha, você viu o que fulano fez? Eu sempre vi esse irmão assim, vendeu, irmão. Que coisa, mas que maldade esse irmão. E já começa a trabalhar. Mas José, gente, o perdão, olha que coisa linda. Calma. O que eu falei, meu irmão, antes do poço, depois do poço. Havia um problema sério, seríssimo naquela família. Jacó vinha arrastando as gerações, situações, crises, coisas que ele nos dá a entender que era um homem que faltava maturidade na criação dos seus filhos, na condução daquele lar. Faltava ser guiado pelo Espírito Santo. Vendo, pois, os seus irmãos, verso 4, que o pai amava mais que a todos os outros, odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Percebe? Meus irmãos, você vai ver que a palavra ódio vai se repetir muitas vezes. Verso 5, olha aí. E José ainda era... ele ainda era... eu vejo aqui, eu falo... Ele contava os sonhos que ele tinha ainda para os irmãos. Ele chegava para os irmãos, com aquela mantinha colorida, Nike, né, calça Zoom. Irmão, eu tive um sonho, vocês tudo vão me servir. E relatava aos irmãos. E o verso 5, e eles odiaram ainda mais por causa desse sonho.
Ele tinha preferência, ele tinha tudo bom melhor, o pai tratava bem, e parará, e ele ainda sonhava que era, entendeu? E contava para os irmãos. Aqui a gente vê claramente uma situação assim, gente, esse pai promoveu isso, criou essa situação, infelizmente nesse aspecto, ele não estava trabalhando para o crescimento, para a maturidade de José, foi preciso uma obra enorme, extraordinária de Deus na vida daquela pessoa, para ele crescer, porque a gente sabe disso na nossa família. Se você não ensina o seu filho a aprender a dizer não aqui, meu irmão, ele vai aprender a dizer não lá, na casa de Potifar, lá no Egito. A gente tem que preparar os nossos filhos. Aqui começa o problema, percebe? Nem chegamos no poço ainda. E ele contava o sonho, os feixes, e os irmãos aqui, até o próprio pai se assustava com José. Eu gosto dessa passagem aqui, que quando ele vai contar um outro sonho no verso 9, se referindo aos seus irmãos, o sol, a lua, todo mundo se inclinar para ele. Tá? O verso 10, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai pela primeira vez, Jesus. Foi depois de 17 anos, parece que houve uma repreensão, e ele dizia assim, repreendeu, verso 9, repreendeu o seu pai, e lhe disse, que sonho é esse que você teve, meu irmão? Meu filho, acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. A Bíblia diz no verso 11, eles tinham ciúmes. Está aí um quadro perfeito, completo, para uma tragédia, para uma desgraça acontecer naquela família. Eu sei, os sonhos eram revelação de Deus, eles iam acontecer lá no futuro. Mas você está vendo todo um contexto que se criou aqui, e que o ódio não é um sentimento que Deus se agrada que seja promovido dentro de um lar, de uma família, a gente sabe disso. Então, meu querido, aí que vem um ponto para a nossa vida. Antes do poço na vida de José, eu quero fazer só 2 perguntas para essa primeira parte, cruciais para você. A primeira pergunta é o seguinte: o que move você? O que move você? O que te faz levantar? O que te faz, o que move você na hora de você tomar decisões, que roupa vestir ou não? O que você compra? O que você fala? A maneira de você falar com as pessoas? O que te move? É a primeira pergunta que você tem que guardar. Não responde para mim, não. Você vai responder para uma outra pessoa que já sabe o que te move. É o Espírito Santo. O que te move? Vamos para a segunda parte. A segunda pergunta: e o que você promove nas pessoas? É a segunda pergunta que nós temos que fazer com muita sinceridade. Porque quando a gente vê um capítulo como esse, eu falo, Jesus, não é possível que esse homem não estava percebendo o que ele estava promovendo na vida das pessoas. São tragédias anunciadas. Mais cedo ou mais tarde vai estourar. Nós temos que nos perguntar com sinceridade, você, homem e mulher, o que te move e o que você promove. São 2 perguntas cruciais para a nossa existência, que vão determinar o sucesso, fracasso, alegria, sofrimento, ou até tragédias. As pessoas que convivem conosco. Aqueles que têm um senso de superioridade, foram meninos mais mimados um pouquinho, como José. Geralmente essas pessoas têm uma tendência de promover inveja nas pessoas. Essa inveja, ela é muito ampla. Pode ser intelectual, pode ser da beleza física, sabe? Ciúmes. Uma coisa que a mulher tem que perguntar, meus irmãos, olha, eu não sou Caxias, não, vamos pôr a reguinha lá, ver o tamanho do vestido, mas é uma pergunta que as mulheres têm que fazer diante do Espírito Santo, meus irmãos. Quando se coloca uma roupa, o que nós queremos
mulher promover no sexo oposto? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Tudo bem, todo mundo quer ser admirada, eu não acho errado isso. Uma moça que está crescendo, né, o seu corpo começa a tomar forma, ela sente necessidade de ser admirada, isso é da mulher. Mas existe um Espírito de Deus lá dentro. Estou falando de santificação, eu te falei de um ponto do perdão, mas vem depois, vamos chegar devagar. Nós vamos abordar muitas coisas aqui. É uma pergunta que tem que ser feita. O que eu estou provocando nas pessoas? Porque isso pode desencadear muitas coisas que lá depois na frente vai trazer sofrimento. Quando você vai comprar alguma coisa, o que te move e o que promove naquela decisão? Não quer dizer que a gente vai se anular, né? Então vou fazer voto de pobreza, pastor vai vir todo maltrapilho, carro todo capenga, todo mundo assim, porque ninguém quer promover inveja de ninguém. Existem pessoas que são de fato, aí vem o segundo ponto, quem tem sentimento de inferioridade, quem se sente rejeitado. Os irmãos de José se sentiam sim rejeitados, eles se sentiam mal amados pelo pai, havia preferência, havia ciúmes, e aquilo já tinha virado um ódio, tragédia anunciada. Mas quem sente inferioridade, geralmente não provoca inveja, sente inveja. E não é fácil, as duas coisas são difíceis. Eu faço essas perguntas porque eu creio que nós devemos respondê-la não para mim, para o pastor, nem para uma pessoa que está do seu lado, atrás de você, nem que convive com você. A pessoa que está dentro de você, o Espírito Santo. E Deus, o Espírito Santo, vai te ajudar a não provocar inveja nas pessoas desnecessariamente, como o pai fazia. Ciúmes, desnecessariamente. Não sentir inveja, uma baixa estima, está se sentindo sempre a pessoa mais rejeitada do mundo, mais carente do mundo, todo mundo ama, ninguém me ama. Trabalha isso no coração, o que te move e o que te promove. Lá no seu emprego, cada um tem uma inclinação, cada uma tem uma tendência, você tem que estar dentro daquilo que é mais, vamos dizer assim, evidente, mais forte na sua vida, seja homem, seja mulher, seja lá no trabalho. Às vezes a gente pode provocar sim inveja e ciúme no trabalho, desnecessariamente. Às vezes não tem jeito, tem gente que é invejosa mesmo, não tem jeito. Se você vier de branco, a pessoa vai invejar, se vier de preto, vai invejar, se você vier com carro assim, carro assado, se você fizer, tudo se fizer. Se você estudar um pouquinho mais, você ganhar um pouquinho mais de dinheiro, a pessoa vai invejar. A inveja existe. Mas às vezes, eu vejo o caso dessa família, foi provocado, foi promovido. A maneira da gente reagir às pessoas, a gente tem que se perguntar. Tem pessoas, mas a gente sabe, é só patada. Tudo que vai falar, tão. A pessoa se acha tão superior, que às vezes a opinião dela é a última, para tudo. O que essa pessoa está promovendo? E aos poucos vai acontecendo com gente assim, todo mundo vai se distanciando, legal, bacana, tal, deixa eu ir aqui, eu estou me chamando. Isso são coisas tão humanas. Eu estou falando do perdão, não de uma maneira simplista. É muito fácil a gente chegar depois, agora você vai ter que perdoar. Porque perdoai, assim como você, né? As nossas dias segundo o Senhor, como nós temos perdoado. Vamos chegar lá no perdão, vamos chegar. Mas vamos trabalhar todas essas coisas, que a gente pode, de repente, evitar muita coisa dentro da nossa casa, lá no ambiente de trabalho, e muito, com certeza, dentro do contexto de igreja. É patada, é sempre uma palavra amarga, é sempre uma palavra de crítica, é sempre a opinião final. O que você te move e o que você promove? É uma pergunta que tem muitas aplicações. Vai passar a noite aqui pensando em todas elas. Nós não podemos, eu tenho que ir adiante. Antes do poço, meus irmãos, nós vemos uma família que não prestava atenção. E são duas perguntas cruciais, que se nós começarmos a prestar atenção nessas duas perguntas, nós não vamos evitar tudo, tá? Vai ter gente que vai invejar você, vai ter situação que você pode até sentir uma invejazinha santa, e você trabalha com ela, com o Espírito Santo, fala, Senhor, tira de mim, deixa crescer, mas você pode evitar muita coisa.
Sentimento de superioridade, sentimento de inferioridade, coisas que nós provocamos ou promovemos, seja homem, seja mulher, a maneira de você abordar uma mulher, a maneira da mulher abordar um homem, a maneira de se vestir, o que você está provocando nas pessoas, promovendo? É uma pergunta simples, mas crucial. Pode evitar muito sofrimento. Meus irmãos, a gente lê esse capítulo 37, a gente até deu risadas aqui de tudo isso, mas, meus irmãos, até o final de Gênesis é só sofrimento naquela família, naquele lar, para todo mundo, para todo lado. Quero trabalhar, como eu disse com vocês, primeiro, antes do poço. O poço é só uma consequência. Até chegar no poço, aconteceram muitas coisas. Até o outro xingar, meter a boca, dar um soco, aprontar alguma, aconteceram muitas coisas lá atrás, que a gente não pode ser tão simplista e falar o problema é o poço. Não pode. Que Deus nos ajude nessa primeira parte a crescer espiritualmente. Depois, meu querido, depois do poço na vida de José, a jornada até o perdão. Eu não tenho dúvida então que a gente tem que encarar agora esse problema que nós enfrentamos quando somos injuriados, caluniados, ofendidos, alguma coisa acontece com a gente, às vezes nós provocamos, às vezes nós não provocamos, às vezes vem do nada, nós somos surpreendidos, as variantes são muitas. A Bíblia diz primeiro, a raiz de amargura. Quando você é caluniado, quando alguém faz uma coisa ruim para você, quando você é ofendido, primeira coisa que acontece, uma raiz de amargura brota. É um broto. Tá? Broto é uma coisa pequenininha assim. Tá? Lá no coraçãozinho, brotinho lá. Não, está tudo bem. Tá não. A gente é humano. A gente é de carne e osso. Tem um coração batendo aí dentro, tem sangue pulsando. Você é homem, você é uma mulher. Uma palavra de ofensa, uma patada na gente, às vezes dentro da igreja, do nada, às vezes dentro de casa. Quantos casamentos é patada para cá, patada para lá, relacionamento entre os filhos, raiz de amargura. A Bíblia diz que ela cresce, e ela contamina muitos, é uma coisa muito séria isso. Tá? É um sofrimento. A Bíblia chega a dizer que nós chegamos a ficar privados da graça de Deus. Tem coisa pior na vida do cristão? Eu creio que não há nada de pior do que estar privado da graça de Deus. Esse privado da graça de Deus, meus queridos, é interessante. Porque, meu irmão, a gente conhece a teologia bíblica. Olhe, se você foi perdoado por Deus, não tem nada que vai te mandar para o inferno. Se você foi salvo, uma vez salvo, isso não existe. Então, quando você não perdoa uma pessoa, não quer dizer que Deus vai te mandar para o inferno. Mas a gente perde uma coisa. A gente perde o consolo do perdão. A gente não tem paz. A gente deixa de ter o consolo. E acontece um processo muito interessante na vida da gente, porque a gente começa assim, bom, na hora que eu tiver que pedir perdão para Deus, vai ser um dilema, que eu não perdoei fulano. Então, o negócio é não pecar. E aí a gente passa a ter uma vida enganando a si mesmo, achando que a gente não vai pecar. Às vezes pode não cometer um pecado grave, matar alguém, roubar, alguma coisa desse tipo, mas a gente é pecador, a gente peca o tempo todo. E é um desespero quando a gente peca, e tem que pedir perdão a Deus, e ainda não resolver um problema do perdão. Nesse processo, nós também entristecemos o Espírito Santo, alguma coisa toma conta da gente, e dói, machuca, e todo mundo sabe o que é o ressentimento, né? Está ressentido, o que é você ressente, de novo aquele negócio. Meu irmão, você nunca sentiu uma mágoa de ninguém, não? Me diga aqui, quem nunca se sentiu magoado, levanta a mão agora, em nome de Jesus. E eu vou ser o último a levantar, meu irmão. Eu sou pastor, sou atacado o tempo todo, sou ofendido o tempo todo. Você não sabe as coisas que a gente passa, é crítico o tempo todo. Isso tem um poder de matar a gente, de ofuscar a ação do Espírito Santo. A amargura toma conta. A gente vai dormir com aquela pessoa, a gente acorda com aquela pessoa, a gente caminha com aquela pessoa. É uma coisa terrível. É a pior coisa que tem.
E as abordagens das pessoas para nos ajudar? Jesus, aí a coisa piora mais ainda. A gente tem que tomar cuidado para que a gente pede ajuda. Abordagens imaturas. Conta uma história que um rapaz foi cruzar o cemitério. É uma historinha, mas tem muita lição para a gente. Você que deram esse nó aqui. Foi cruzar o cemitério e tinha uma cova aberta, rapaz. Ele querendo fazer um atalho. E ele caiu na cova, era funda, rapaz. E nada de sair de lá dentro. Chegamos no poço, calma. Você vai ver quanta coisa tem nesse poço. E ele começou a gritar, pedir ajuda para todo mundo que passava. Ele ouviu um barulho, ele achava que passava, na verdade. Aí uma hora alguém parou lá e ele, por favor, me ajuda, socorro, parará, parará, parará. Só que ele não percebeu que era um bêbado. Um bêbado. Olhou para ele lá assim, balançou, quase cai, né? Falou assim, aí ele foi lá, voltou, falei, vai buscar uma corda para me ajudar a tirar desse poço, né? Aí ele veio com uma pá. Aí ele olha assim, ô mortinho, te desenterraram? Deixa eu te enterrar aí, né? E começou a jogar terra no coitado lá que estava pedindo ajuda para sair. Ô mortinho, te desenterraram? Gente, aí que vem um problema. Quando você cai nesse buraco, nesse inferno, nesse sofrimento, você tem que tomar muito cuidado para quem você pede ajuda. Das vezes que eu experimentei isso, foi uma só não, meu. Às vezes a gente disfarça bem, viu? Tem umas que a gente não consegue disfarçar. Rapaz, eu estava saindo do poço, depois de tanta luta. Estava lá de cima, eu já estava vendo a luz. Aí veio um irmãozinho para me ajudar. Ele me ajuda assim, funda de novo. Você nunca viveu isso? As abordagens mais imaturas do mundo. Primeira coisa que acontece, a gente transforma muito rápido a vítima em vilão e vilão em vítima. O cara entra numa casa, agora eu vou usar um exemplo forte, que todo mundo sabe que é pesado, não vou usar coisa pequena não. E abusa da tua filha, mata a tua filha, né? Aí chega o irmão e fala assim, olha, você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. É a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, porque da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, você vai ter que perdoar. Não, agora não importa, o cara assassinou, matou, abusou. Não, meu irmão, o problema é teu agora. Você está em pecado. Entendeu? A gente transforma a vítima em vilão rápido demais. Aí vai para o vilão, um pobre coitado, ignorante, está nas trevas. Vai falar isso para um pai? Vai. Vai ver o que ele vai fazer com você. Logo que eu casei, nós fomos morar, chegamos lá na cidade. A igreja presbiteriana, igreja bonita, bem no centro. Tinha construído um templo enorme. Terminou a construção, rachou a igreja. 7 presbíteros saíram. Uma briga no presbitério. Coisa que nunca acontece por aqui, né? E aí aquela coisa, né? Irmãos, acontece em todo lugar essas coisas. Vai escrevendo aí. E aí aquela coisa, Jesus. Formar outra igreja. E aí o presbitério não aceitou essa nova igreja. Aí eles foram para o presbitério, está lá. Trouxeram um sobrinho lá da turminha lá, que saiu e ele virou pastor daquela turma, formaram uma igreja. Gente, quanta amargura, quanta mágoa. Cheguei na igreja logo após tudo acontecer. Já estava o grupo reunido. Velhinhos que cresceram junto, evangelizaram junto. Agora um estava andando numa calçada, outro no outro virava a calçada. É fácil de falar agora, meu irmão, mas eu sei que ali é duro, sabe? Só Deus sabe o que aconteceu, porque a gente pensa que o problema é o poço. Você não sabe o que aconteceu todos aqueles anos. Quanta patada, quanta palavra dura, quanta crítica, quanta coisa que aconteceu ao longo de muitos anos. Na família de José foram 17. E para piorar, um dos presbíteros, rapaz, 2 filhos. Os 2 filhos formados. Um deles formado em engenharia, estava começando a trabalhar na cidade. Foi visitar uma obra junto com um indivíduo que era o cliente, supostamente cliente. Coitado, rapaz, não sabia.
no lugar errado, na hora errada, pessoa errada. Essa pessoa que era cliente era jurada de morte. Rapaz, parou a moto do lado e matou o cliente. E quem estivesse junto. Nem sabe por que morreu. Cheguei e tinha acabado de acontecer esse negócio também. Vai falar para um pai desse, tem que perdoar. 20, 30 anos criando um filho, rapaz. Vem um cara, põe com um dedo assim, ó. Ele faz assim, ó, tal. E abre o miolo do nosso filho. Deus me livre de um negócio desse. É um poço tão fundo, que jogam a gente e enche de terra. E as abordagens, Deus me livre. Eu já vi tanto, que vocês nem imaginam, gente. O dia que eu tomei assento no presbitério, me deram o cargo de secretário executivo, até hoje, Jesus. Estou careca, aqui não é da Vila Alpes, não. Vila Alpes tem uns problemas agora, né? Jesus, cada coisa, meu Deus. Lá em São Paulo, na época eu trabalhava lá, em igreja, ainda como seminarista, cada coisa que a gente via. A gente vive isso, gente. Todo mundo sabe, faz parte da nossa história. Você vive isso com o vizinho, você vive isso com um cara que trabalha com você, um cara que aprontou com você profissionalmente falando, foi no contexto de igreja, eu não sei onde foi, isso é fato. Nós vivemos esse problema. E as abordagens são as piores possíveis. E o problema do poço. E eu vou dizer, não é fácil, realmente não é fácil abordar uma pessoa que está no fundo do poço. Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram. Você só vai conseguir se comunicar com aquela pessoa se você sentir o mesmo que ela está sentindo. Só que tem um risco. Para você sentir o mesmo, você tem que descer. Existe um risco. Você pode descer e subir com aquela pessoa, mas você pode descer e ficar lá embaixo. Enquanto você não sentir, entendeu? Chorar com os que choram, para depois se alegrar com os que se alegram, você não vai conseguir tirar a pessoa daquele poço. E ficar lá de cima apontando o dedão, sai daí, também não vai funcionar. Para você ter uma ideia, eu me lembro de uma ilustração que é real, essa aí é real, uma família muito próspera, muitos filhos, o pai, se não me engano, era médico, tinha um poço, lá na chácara que eles tinham num sítio, alguma coisa assim. O poço estava vazio. Eu não sei que tipo de poço, era artesiano, sei lá o que era. Precisava de uma manutenção. Contrataram um profissional. Desceu com uma solda especial lá. Muito fundo. Escada, corda, tudo que tinha, equipamento. E o cara lá, de repente apagou. Ô, fulano, nada. Ô, fulano, nada. Aí o pai, vou ver o que está acontecendo. Desceu. Aí os filhos em volta. Ô pai, nada. Ô pai, nada. Aí um filho desceu, o outro filho desceu. Isso é a história. Todos os filhos. Só sobrou a mãe. Chamou o bombeiro. O bombeiro veio. Aquela máquina soltava um gás tóxico. Rapidamente desmaiava e morria. Toda a família, junto com os filhos, o pai e o empregado, morreram lá dentro do fundo do poço. Nunca esqueço dessa história que marcou muito quando era criança, essa história. E eu já vi muita gente tentar tirar a gente do poço e ficar lá junto. E não sair mais. Uma raiz de amargura contamina muito. Isso é um perigo. Isso é sério. Isso é muito sério. Nessa hora o que acontece é que a gente desconsidera, não considera a capacidade do perdão como uma graça de Deus. Não é a nossa capacidade de argumentação, não são as nossas palavras, nossas abordagens, nada disso. Eu creio que a capacidade dada por Deus é uma obra de Deus, não é da carne. Eu creio o perdão como um milagre. Eu tenho um livrinho chamado assim, O Milagre do Perdão. Você vê a história daquela mulher, da Jocuma missionária, você chora. Era abusada sexualmente pelo pai durante muitos anos. Até um dia ela conheceu o Evangelho e ela volta para casa. Ela tinha o Evangelho, ela conhecia o Evangelho, e o coração dela era cheio de ódio. É uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Você chora, ler, é um livretinho, estava até rodando aí para o pessoal ler, andei lendo esses dias, mas é emocionante, emocionante. É uma obra do Espírito Santo.
Eu creio que o problema começa aqui, meus irmãos. Desconsideramos a obra de Deus na vida das pessoas envolvidas, dos dois lados, seja uma de cada lado, sejam duas famílias, pior. Quanto mais gente, pior. Se é uma igreja, se é uma comunidade, se são famílias, vai ser mais e mais difícil, mais demorado, um processo longo. É uma obra do Espírito Santo, não é apertar botãozinho, não é mágica. E eu tenho que confessar para vocês, meus irmãos, muitas das abordagens que eu já recebi, eu aprendi o seguinte: eu fazia a mesma coisa que as pessoas. Eu punho o dedo na cara da pessoa, em outras palavras, não fazia assim, mas mais ou menos, tem que perdoar. Não, Deus não vai te perdoar. Pressionando a pessoa, constrangendo, dando indireta, criando situações várias para ver se cai em si. Meu irmão, ele sabe que ele tem que perdoar. O problema não é esse. Não é de conhecimento da palavra. Não é de saber sobre o perdão. Todo mundo sabe, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas é uma obra miraculosa do Espírito Santo em nosso coração. É uma graça de Deus. E a gente vê o poço, não vê o que aconteceu antes, não avalia todas as coisas. Eu creio aqui sim, meus queridos, que o Espírito Santo prepara as pessoas para receber o perdão, e o Espírito Santo prepara as pessoas para conceder o perdão. Olha o caso de José e da família. Você consegue imaginar se algum louco fica sabendo que José está lá no Egito e vai contar para o pai antes da hora? Você consegue imaginar a loucura que iria ser isso? Tentar forçar uma reaproximação antes de Deus preparar. Você sabe quantos anos se passaram até José reencontrar sua família? Você não tem ideia. Nós vamos ver tudo isso aí aqui. Está no fim, está acabando, falta pouco. Eu creio que, primeira coisa, meus irmãos, se é uma obra de Deus, quem quer mediar, você tem que ter em consciência tudo isso. É um poço que você vai ter que descer. Cuidado que você pode não voltar. Não é na carne. Então, primeira coisa, ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa tem que ser guiada pelo Espírito Santo para fazer isso. Se ele não tem uma vida com Deus, se ele não é uma pessoa que tem uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, que sua vida notória e publicamente é uma vida carnal, não se mete. Porque vai se enrolar, vai ficar lá embaixo, ou vai afundar a pessoa mais ainda. É um caso sério, delicado, grave, que precisa da ação soberana, misericordiosa do Espírito Santo. Precisa de maturidade espiritual para trabalhar com um negócio desse. Tá? E a gente vê muitas pessoas tentando até, mas é trágico. É deprimente. Esse encontro, meus irmãos, e eu gosto porque Deus prepara os dois lados. Eu tenho um artigo no meu blog, eu vou convidar você para ler, não é meu, tá? É de René Kivitz, mais de 20 anos de pastorado, pastor batista. Os irmãos batistas aqui, queridos, né? Conhecem. É extraordinário. Ele já começa dizendo assim, olha, em mais de 20 anos de experiência pastoral, observei que pouco sofrimento se compara às dores próprias de relacionamentos afetivos feridos pela maldade e crueldade, consciente ou inconsciente. A família é o lugar dos maiores amores e dos maiores ódios, e é compreensível, ele diz. Quem mais tem capacidade de amar, mais tem capacidade de ferir. A mão que afaga é aquela que ninguém se protege, e quando vem a patada, dói. Dores na alma, toca no ponto mais profundo de nossas estruturas afetivas. Não só relacionamento familiar, pai, marido, mulher, pais e filhos, mas até comunidades, amigos. As maiores dores foram as pessoas mais próximas de você. Pode ver. Aquelas que você mais se dedicou, que você mais se aproximou, que você mais tentou. As maiores dores, muitas vezes, de um pai, às vezes é um filho. Às vezes, de um filho, é um pai. Né? Uma mãe. E quando, meus irmãos, essa coisa vem, essa coisa terrível que nos mata, que consome a nossa vida, a nossa energia,
Ele diz assim: primeiro eu percebo que a consciência da mágoa e do ressentimento chega inesperada, de súbito. Parece que vem pronta de algum lugar. Toma conta da gente. Só que, na verdade, a gente olha e vê uma longa história de conflitos, de mal-entendidos, de agressões veladas, de palavras e comentários infelizes, de atos e atitudes danosos que foram minando a alegria da convivência, criando ambientes de estranhamento e tensões, promovendo distâncias enormes. O que te move e o que você promove. Demorou para chegar no poço. Muita coisa aconteceu até lá. E outra coisa, meus irmãos, essa reaproximação precipitada, às vezes ignorante, de pessoas que nem usadas pelo Espírito Santo são, vamos fazer um esquema aqui para juntar. Você imaginou alguém tentando fazer isso? Você imaginou o que Jacó ia fazer com os outros filhos, que colocaram aquela dor sobre ele, a privação do seu próprio filho, mentir, enganar, rasgar aquela roupa cheia de sangue e deram para ele. A pior dor que um pai tem é não poder sepultar o filho, um filho perdido. As piores dores que um pai pode ter. Pior do que um filho ser trucidado e morrer na sua frente, é você não saber o paradeiro dele, o destino dele. Conversa com alguém que perdeu um filho e não sabe onde está. A pior dor que tem. Não poder sepultar. É velar a vida toda. Essas pessoas que perderam famílias, às vezes, em acidente de avião e não acham os corpos. Ou pior, quando você não sabe se está vivo ou está morto. Antecipar isso é loucura. Você vai ver que é uma obra de Deus. E nessa questão de colocar na mesa, vamos então sentar tudo na mesa. Eu já tentei fazer isso na minha imaturidade ministerial. Vamos pôr todo mundo na mesa aqui, ó. Fala tudo que tem no seu coração. Agora fala tudo que tem no coração. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, quando as pessoas decidem colocar suas mágoas sobre a mesa, meu irmão, deve saber que você está manuseando nitroglicerina pura. As palavras explodem com muita facilidade. Causa mais destruição do que promover restauração. Não são poucos, ele diz, que se atrevem a resolver conflitos e no processo criam outros maiores ainda. Aprofundam as feridas que tentavam curar. Abre outras que já tinham sido cicatrizadas. Isso é um artigo para você ler com calma de um pastor muito experiente. Não faça nada disso. Isso é uma obra de Deus. Não uma obra humana. Ninguém intermedia isso na carne. Não seja criativo nessa hora. Dependa totalmente da ação do Espírito Santo de Deus. Se você não tem uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, foge disso, nem se mete nisso, você vai fazer besteira, você vai se enrolar. As dores do amar e ser amado, outro aspecto das dores do amar e ser amado está no paradoxo das razões de cada uma das partes. Acostumamos pensar em termos de lógica cartesiana, 1 mais 1, 2. B vem depois de A e antes de C. Mas esquecemos que a vida não se encaixa nos padrões de causa e efeito. No mundo das ciências exatas, pessoas não são máquinas, emoções e sentimentos não são números, relacionamentos não são engrenagens. É ingenuidade acreditar que as relações afetivas podem ser enquadradas na simplicidade dos conceitos de certo e errado. Você está certo, ele está errado. Perdoa e está tudo resolvido. Isso é uma ignorância. Nos conceitos de verdade e mentira, de preto e branco, a vida é zona cinzenta. Pessoas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo, cada uma com uma razão, e a verdade de um pode ser a mentira do outro. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Nós não estamos falando aqui de conceitos bíblicos, nós estamos falando de razão do coração, de sentimento, de coisas que aconteceram ao longo de anos. Não mexe, não é assim que funciona. Então, meus queridos, eu creio que nessa hora, o Espírito Santo vai agir, vai trabalhar, vai operar, e acontecem coisas extraordinárias. O perdão na vida de José, compreendendo finalmente o processo para a gente encerrar. Primeira coisa, descendo ao poço. Isso é um inferno, é um buraco, difícil de sair, temos que reconhecer, é fato. Se você não entrou, meu irmão, um dia você vai entrar e você vai saber o que é lá dentro. É muito difícil. Primeira coisa que eu creio, saindo do poço, rota de fuga. Tudo aquilo que você crê que coopera, colabora para agravar, afundar mais aquele poço, corta. Paga o preço que for preciso, abre mão dos seus direitos, muda o que precisar mudar,
Calma, não estou falando de perdão ainda não. Perdão é uma obra do Espírito Santo. Estou falando da minha parte. Eu estou vivendo uma situação que está agravando. Separa. É por isso, meus irmãos, que eu não tenho dúvida nenhuma mais que se não é assim, ó, não gostei da cor da lâmpada, amarela demais, pastor, vou mudar de igreja. Pelo amor de Deus. Não gostei da tua barba, pastor, olha, essa gravata, sua calça, essas coisinhas de igreja, né? Grave. Estou falando de coisa séria. Existem problemas graves que ocorrem em nosso relacionamento, no contexto de comunidade. Muda. Vai para outra igreja. E não tenta voltar antes da obra do Espírito Santo ser feita. Então, para mim, meus irmãos, sou franco e aberto, quem tem que escutar ninguém, todo mundo sabe, o problema nós tivemos na Bela Vista, tivemos problema com outras igrejas aqui próximas também, tivemos gente que veio e teve alguma dificuldade lá, teve gente que saiu da nossa igreja. Melhor coisa, separa. Aquela distância foi uma estratégia de Deus, para o Espírito Santo trabalhar na vida de José. O Espírito Santo trabalhava na vida daqueles irmãos, para no momento de Deus, na hora certa, Deus preparou aqueles corações para o reencontro. Privados do consolo e do perdão. Deus, agora, o importante para você lembrar nessa hora, Deus não abandona José. Você vai ver vários e vários textos, e Deus era com ele, e Deus era com ele. Por isso eu te digo, não abandona a Deus. José permaneceu íntegro. Você acha que foi fácil para um menino de 17 anos ser vendido pelos irmãos? Muito tempo se passou, meus irmãos. Sabe quantos anos? 22 anos se passaram dentre o dia que ele foi jogado naquele poço e o dia que eles se reencontraram no Egito. Não é coisinha que se resolve em 2 meses, não. E eu vou dizer, as tentativas movidas, sabe lá Deus pelo quê? De reaproximação, antes da hora, que se resolver em 1 ano, foi 5, 10, 15 anos. Que se resolveria em 6 meses, 6, 10, 15, 20 anos. Forçar. Agora vão ter que perdoar, vai ter que engolir, vai ter que tolerar, vai ter que aguentar. O que se resolveria num tempo pequeno aumenta tremendamente. Porque é o tempo do Espírito Santo trabalhar, da obra de Deus ser feita, de Deus agir. É o tempo de Deus. E quando chegar, meu querido, o tempo de Deus, eu vou te falar uma coisa, Ele vai mover, ainda que seja céus e terra, para promover esse encontro. Foram 7 anos de seca. Deus move céus e terra, e na hora dele, depois dele fazer uma obra na vida de José, dele estar preparado para compreender aquela situação, fazer uma obra na vida daqueles irmãos que precisavam ser tocados por Deus, eles já vinham carregando aquela culpa, eles precisavam ter consciência e estar preparado para receber o perdão. Na hora certa, Deus faz o milagre. E aí sim a gente pode entender, meus queridos, o que foi que aconteceu na vida de José, quando no momento certo, na hora certa, ele se reencontra depois de 22 anos, e aí sim ele tem aquela visão, aquela frase, que ele diz, vós intentastes o mal, ele não diminui o mal. Uma das abordagens mais imaturas, releva. Que isso, José? Ser jogado no poço é uma coisa que acontece aí, né? Ser vendido pelos irmãos, releva. Diminuir o pecado não ajuda a perdoar, meu irmão. Vós intentaste o mal, havia mal no coração deles, o mal é o mal. Vós intentastes, ele tinha consciência disso. Não, essa história, mas releva. Empurra o cara para o poço de novo, porque ele vai começar a querer contra-argumentar e volta todo aquele sentimento de novo. O mal é o mal, foi feito o mal. Vós intentastes o mal, porém Deus o tornou em bem. Era a consciência que Deus estava no controle daquilo, ele tinha um propósito maior, a coisa vai muito além. Então aqui, meus irmãos, vós intentastes o mal, mas Deus transformou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O pai de José estava preparado para aquilo. Os irmãos estavam preparados para receber o perdão, a história é linda, eles vão se abraçar, eles vão chorar, eles se reencontraram depois de já terem sido perdoados em seus corações. O contato físico vem depois, porque você vê antes, sai patada de novo, sai briga, a coisa vai ficar feia, rapaz. 22 anos, Deus trabalhou na vida dessas pessoas. É uma obra do Espírito Santo, não é da carne, não é do homem. Não, pode fazer terapia, é bom, é bem-vindo, pode fazer o que você quiser, é bem-vindo, mas eu creio sim, meus irmãos, que isso é uma graça.
de Deus, no nosso contexto, de pessoas cristãs, que conhecem o perdão de Deus, na hora e no momento certo. E não precisamos ter medo, não. Não tem que dizer que o que o Espírito Santo conhece é ódio, tem um ódio sim, ódio daquela pessoa. Não vai resolver amanhã, não. Vai ser uma obra do Espírito Santo, e no dia e na hora dele, Deus vai trazer esse perdão, vai trazer reconciliação. Não força, não mexe, não tenta, não faz loucura. Ora por essa pessoa que está sofrendo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Então eu quero concluir com você, meu querido, e dizer assim, olha, como você tem visto o processo do perdão na vida das pessoas ao seu redor e na sua própria vida. Não é máquina, não adianta apertar botãozinho que não vai resolver do dia para a noite, não. Não usa de indireta, de versículozinho fora do contexto, que isso aí só piora, afunda. Quantas vezes eu estava saindo, ai Jesus, estou saindo, depois jogava lá dentro de nós, meu Deus do céu. Jesus é o bêbado jogando lá com a terrinha, né? Como você tem abordado as pessoas que estão vivendo o processo do perdão? Você não está capacitado, guiado pelo Espírito Santo, não aborda, não fala, ora. Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Ele está no inferno, ele tem que traçar uma rota de fuga, ele tem que sair. E se é uma família, alguém tem que sair primeiro. Ele tem que sair e ver que os demais estão sofrendo, e ir tirando um a um, na hora certa. Deixa Deus trabalhar e preparar, porque o perdão vai vir na hora que tiver que vir. Você tem sido usado pelo Espírito Santo na vida das pessoas? Você está vivendo o processo do perdão em sua vida? Não se esqueça, o mais importante, Deus não abandonou você, como Ele não abandonou José. Então, não abandone a Deus. Ele ainda está no controle, Ele ainda tem algum propósito com tudo isso aí que a gente não entende, que nós experimentamos em nossa vida, e na hora e no momento certo, nós vamos compreender muitas coisas. José não foi abandonado por Deus, Deus era com ele, e José não abandonou a Deus, em todo aquele processo da vida dele. Depois lá na frente, ele compreendeu tudo, perdoou, viveu esse perdão, era real na vida dele, no tempo de Deus, no Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos? Ó Deus, Tu conheces, Senhor, o coração de cada um aqui, porque Teu Espírito habita nele, Senhor. Tu conheces a nossa vida, nosso levantar, nosso assentar. Tu conheces, ó Deus, as nossas experiências humanas, complexas, Senhor. O nosso coração, que é tão difícil, ó Pai. Somos humanos ainda, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ó Deus, dê-nos mais sabedoria, maturidade sobre esse assunto. Quanta imaturidade vemos ainda, Senhor, no meio do Teu povo, muitas vezes, ó Pai. Em querer ajudar o irmão, às vezes atrapalhamos mais ainda. Ó Deus, dê direção do Teu Espírito para termos vitória sobre essa questão na nossa vida. E na vida daqueles que amamos, que queremos ajudar, Senhor. Ó Deus, se tem alguém aqui que tem isso no coração, que está vivendo esse processo, Senhor. É longo, é árduo, é difícil, mas é possível, pela Tua graça. Dê-nos esperança. Dê-nos lembrança que o Senhor não nos abandonou e por isso, ó Pai, também não podemos abandonar o Senhor. Opera assim na vida do Teu povo e na hora certa, Senhor, que haja uma vitória completa sobre isso, como houve na vida desse Teu servo no passado. Que possamos ter uma visão mais ampla, Senhor, madura, do que aconteceu antes e do que aconteceu depois do poço na vida de José. Houve muitos outros detalhes, ó Pai, que não tem como nós vemos aqui, Pai querido, mas que o Teu Espírito Santo aplique, Senhor, aquilo que nós vimos, o que nos move, o que promovemos nas pessoas, o que podemos evitar de sofrimento na nossa própria vida, na vida das pessoas e, consequentemente, na nossa própria vida, mais cedo ou mais tarde. As nossas atitudes, nossas palavras, Senhor, as nossas ações, ó Pai, possam ser guiadas por esse Espírito que é santo, Senhor, que habita em nós, que conhece o nosso coração, ó Pai querido. Opera assim na vida do Teu povo, Senhor, entre as igrejas da nossa cidade. Traz a ação do Teu Espírito, na Tua hora, não na nossa, não na carne. Não deixe que ninguém guiado, sabe lá Deus por quem, ó Deus, antecipe, force, crie situações carnais, por uma obra que pertence a Ti, Senhor. E que no momento certo, ó Pai, possamos reencontrar, quem sabe, aquelas pessoas que nos magoaram e que nós magoamos.
mas já com os corações trabalhados pelo Teu Espírito. Isso não ocorre do dia para a noite. São anos, ó Pai, de crescimento, de maturidade espiritual. Enquanto isso, ó Pai, faz-nos lembrar que o Senhor não nos abandonou. E assim, ó Pai, que nenhum de nós venhamos a Te abandonar na nossa jornada até chegarmos lá, Senhor, no topo, onde Tu queres. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.